Bem-vindos ao canal Locra. Eu sou Bianca Ferreira, uma das curadoras das histórias que você encontra aqui. Prepare-se para atravessar novamente os corredores mais sombrios da magia, onde cada sussurro esconde um segredo e cada escolha pode mudar destinos. Respire fundo, porque a segunda temporada de Herança de Sombras começa agora. Capítulo 22, Alcatraz. 13 de janeiro de 1923. O sino do meio-dia ainda não havia soado quando o rumor começou. Primeiro foram vozes dispersas, um murmúrio que subia pelas escadarias da ala leste, atravessando os corredores como uma corrente de ar estranho. Elian, Calista e Jonas estavam a caminho do refeitório, rindo de algo sem importância, quando perceberam que o riso morria rápido demais. As pessoas estavam paradas nas janelas, imóveis, como se olhassem algo que não deveria estar ali. Um dos alunos apontou para o céu, os olhos arregalados, e tudo ficou subitamente silencioso. Elian seguiu o gesto. No horizonte, entre as nuvens de neve, uma sombra se movia. Não era uma tempestade, nem um pássaro gigantesco. Era algo metálico, pulsando em luzes alaranjadas, avançando lentamente em direção de Babylon. O ar parecia vibrar com o som dos motores. Uma sensação densa, quase elétrica, desceu sobre o vale. Jonas quase tropeçou no degrau, tentando enxergar melhor. O que é aquilo? Um navio, murmurou, a voz baixa, como se tivesse medo de ser ouvido. Calista demorou um segundo para responder, os olhos fixos na sombra colossal que crescia a cada batida do coração. Um navio aéreo, sussurrou. Construído com magia anciã. Eles usam cristais de mana como combustível. Só existem alguns em toda Onad. O vento trouxe um estalo metálico, seguido de outro. E então, emergindo do meio das nuvens, o maior deles surgiu por completo, uma estrutura monstruosa de ferro e runas incandescentes, flutuando sobre Babylon. Os alunos recuaram instintivamente. Aquele era o Alcatraz, o dirigível imperial, reconhecível até nos livros de história. Um símbolo de poder que só aparecia quando o império queria ser visto, e temido. O chão pareceu vibrar quando as hélices começaram a girar em sincronia, abrindo um círculo de neve no pátio central. Estudantes, professores e inspetores saíam das salas, tentando entender. O céu escureceu um pouco, tomado pela sombra dos motores. Elian sentiu o estômago se contrair, a mesma sensação que teve uma semana atrás, no gabinete de voz. Do alto, uma voz feminina ecoou, amplificada por magia. Clara, firme, sem pressa. Esta é uma transmissão do navio aéreo imperial Alcatraz. Aqui fala a comandante-chefe da unidade mágica independente do Império. Viemos sob ordens diretas do Conselho. A partir deste momento, o estudante Elian Thorne está sob jurisdição imperial. Ele será conduzido ao julgamento sob proteção da 9ª Unidade Imperial. Por um segundo, o mundo pareceu parar. Nenhum som, nenhuma reação. Só o eco daquelas palavras flutuando entre as torres. Jonas olhou para Elian, incrédulo. Calista o fez logo em seguida, mas o olhar dela tinha outra coisa, não incredulidade, e sim medo. Isso é algum tipo de erro, certo? Jonas murmurou, tentando rir, mas a voz falhou. Elian não respondeu. O frio na nuca era o mesmo que sentiu quando Kieran o observou em silêncio, uma semana antes. Não era um erro. Nunca era. Um zumbido profundo encheu o ar quando o dirigível começou a baixar lentamente. As runas na carcaça pulsavam como veias douradas, e a neve derretia antes mesmo de tocá-lo. O som metálico das travas se abriu no ar. Uma ponte de luz se estendeu do ventre do navio até o pátio principal. Daquela fenda dourada, figuras começaram a descer. Primeiro vieram os soldados. Vestiam casacos longos, adornados com o brasão imperial, os olhos escondidos sob viseiras mágicas. As botas batiam no chão de pedra com precisão militar, cada passo acompanhado de um som ritmado, frio, ensaiado. Atrás deles, magos com mantos reforçados por metal seguravam bastões energizados. Runas flutuavam no ar em torno de suas luvas, reagindo à presença da mana. Um pequeno exército. Uma força que parecia absurda para um estudante de segundo ano. O reitor apareceu nas escadarias superiores, os inspetores atrás dele, e mesmo assim não ousou dizer nada. As luzes da torre refletiam na superfície metálica do navio, fazendo o céu parecer um espelho rachado. Elian se manteve parado, como se mover fosse confessar culpa. Os soldados abriram caminho e, por um instante,
o ar se encheu de partículas de fogo. Alguém, ou algo, se aproximava. As chamas se recolheram como se obedecessem a uma vontade invisível, e então ela surgiu. A comandante. Cabelos escuros presos sob o boné imperial, capa longa que se movia com o vento, farda impecável. Não havia pressa em seus passos, nem arrogância. Só controle. Cada movimento era preciso, estudado. Quando ela parou no fim da escadaria, o silêncio era tão pesado que o estalar do fogo nas tochas pareceu alto demais. Elian a observou descer. A neve se desfazia antes de tocar suas botas. Ela não parecia uma militar, mas uma sentença. Os olhos dela, ocultos pela aba do boné, pareciam pesar o mundo antes de decidir se ele merecia continuar existindo. Calista se aproximou de Elian, baixando o tom. Não vá com eles. E o que eu faço? Ele respondeu, sem olhar para ela. Corro. Você não entende o que significa o Alcatraz estar aqui. A voz dela tremeu um pouco. Eles não vêm buscar. Eles vêm encerrar. A comandante parou diante dos degraus. Um dos soldados se aproximou e murmurou algo a ela, mas ela levantou a mão, silenciando-o sem sequer virar o rosto. O gesto era sereno, mas carregava autoridade o bastante para fazer o homem recuar de imediato. O vento soprou forte, levantando o manto dela, e por um instante o brasão da unidade mágica brilhou, uma serpente mordendo o próprio rabo, envolta em fogo. O símbolo da purificação através do controle. Elian respirou fundo. Eu não fiz nada. A voz dela veio suave, porém nítida. Quase ninguém faz. Ele tentou encará-la, mas a presença dela o pressionava de um jeito estranho, como se o ar ao redor fosse mais denso. Não era magia, era algo pior. A certeza de estar diante de alguém que sabia mais do que demonstrava. E se eu recusar? Ele perguntou. Então terá escolhido o caminho errado para lutar. A resposta veio imediata, sem hesitação. E o Império adora quem escolhe lutar errado. Calista se moveu, mas um dos soldados levantou o bastão antes que ela chegasse perto. Um círculo de runas douradas brilhou no chão, bloqueando a passagem. O som foi seco, final. Jonas puxou o braço dela, a voz quase inaudível. Calista, não. Ela mordeu o lábio, furiosa, mas ficou imóvel. Elian deu um passo à frente. O julgamento vai ser em Onad? A comandante o observou em silêncio por alguns segundos, antes de responder. Onde a verdade puder ser sustentada sem colapsar o teto. A resposta não fazia sentido, e ainda assim soava como se fizesse. O vento mudou de direção. A ponte de luz começou a se recolher, e um dos oficiais fez um gesto, indicando que era hora. Elian sentiu algo se apertar dentro do peito, um medo silencioso, não do que viria, mas do que deixava para trás. Calista o olhava com um misto de raiva e impotência. Jonas, apenas pálido. Eu voltarei. Ele tentou parecer firme, mas a própria voz não acreditou nisso. A comandante se virou para os soldados, fazendo um leve aceno. Levem-no. Mas antes que o primeiro deles se movesse, ela falou novamente, quase em um tom particular, baixo o bastante para que só ele ouvisse. Elian Thorne. Ele se virou, surpreso por ela saber seu nome sem precisar ler um papel. Ela levantou o olhar. Os olhos eram de um cinza profundo, quase azulado, frios e calmos como o aço. Havia algo ali que não combinava com o restante da cena, uma sombra de cansaço, ou talvez compaixão. Meu nome é Astraea Valen, disse, por fim. E, a partir de agora, seu destino pertence ao Império. O som do motor era como um coração distante, pulsando em cadência com o ar que vibrava dentro das paredes metálicas. O dirigível cortava as nuvens com elegância predatória, movendo-se como um leviatã preso ao céu. Elia não sabia há quanto tempo estava ali, apenas que o chão parecia longe demais para ser lembrança. O ar tinha gosto de ferro e mana queimada. O silêncio dentro da cabine era quase humano, como se a própria nave respirasse. Ele se sentia dentro de algo vivo, e vivo demais para ser seguro. O quarto era vasto demais para alguém sob custódia. Tapetes grossos abafavam o som dos passos, e as cortinas de veludo se moviam ao ritmo lento da máquina. A iluminação lançava sombras dançantes pelas paredes de mármore cinza. Havia luxo em cada detalhe, mas era um luxo frio, sem alma, projetado para lembrar que até a beleza podia ser uma cela. Elian se aproximou da janela, observando o mundo dissolver-se abaixo. As nuvens formavam mares brancos,
e sob elas, Onad parecia dormir. Ele pensou em Calista. Na expressão dela quando o navio desceu sobre Babylon, no medo contido nos olhos. Pensou em Jonas, tentando rir para quebrar o terror. Pensou em sua avó, longe, que talvez não sabia o que aconteceu com ele. Pensou em tudo o que havia perdido e ainda não teve tempo de chorar. O reflexo no vidro o devolveu ao presente, o rosto pálido, os olhos fundos, o corpo ereto por pura teimosia. Era o tipo de cansaço que não se cura dormindo. Era o cansaço de quem sobreviveu por instinto e agora precisava decidir se valia a pena continuar. Um grupo de Iverns cortou o céu. Voavam em formação, suas asas reluzindo em reflexos metálicos, dançando em padrões tão precisos quanto uma oração antiga. Por um instante, Elian achou que aquilo simbolizava a liberdade. Mas então, uma sombra se moveu sobre as nuvens. O rugido veio de cima. Um ser colossal, de escamas negras e olhos incandescentes, rasgou o ar, e em um só golpe, devorou 2 Iverns. As criaturas restantes dispersaram em pânico, como folhas sob um vendaval. O som de ossos se partindo ecoou até o vidro da janela. Um ruído breve soou atrás dele, o som de uma trava sendo solta, suave demais para ser ameaçador. Quando virou, viu Astraea parada à porta, o uniforme impecável, o olhar que não precisava de palavras para dominar o ambiente. A luz refletia no tecido carmesim de seu casaco, e por um instante, o dourado se confundiu com sangue. Ela não perguntou se podia entrar. Apenas entrou. E o ar pareceu ceder espaço. Espero que esteja confortável, disse, com uma calma que beirava a provocação. Elian ergueu uma sobrancelha. Essa é uma palavra estranha para um prisioneiro. Prisioneiro implica culpa. Ainda não decidiram se você é culpado. E você já decidiu. Eu raramente decido. Eu apenas observo. Ela se aproximou, o som das botas ecoando em ritmo firme. O julgamento é uma questão de perspectiva. E eu gosto de entender a minha antes de escolher um lado. Ela parou ao lado dele, olhando o mesmo horizonte. As nuvens se abriam como véus sob a sombra colossal do dirigível. Por um instante, o silêncio entre eles pareceu mais íntimo que qualquer conversa. Elian cruzou os braços, tentando medir o terreno. Então eu sou um estudo? Uma hipótese. O sorriso dela era breve, quase imperceptível. O Império gosta de nomes e títulos, mas o que me interessa são as exceções. Você é uma delas. Exceção? Um Torne que diziam não ter talento para a magia e que de alguma forma sobreviveu a um corrompido, sobreviveu a um confronto com Isabela. Ela inclinou a cabeça, os olhos ainda no vidro. Sobreviveu contra uma das prodígios dos Blacks. Isso te torna intrigante. Elian soltou um riso curto. Interessante escolha de palavra. Achei que você apreciava a ironia. Aprecio quando não é usada como arma. Toda ironia é arma, garoto. Só depende de quem segura o fio. A conversa ficou suspensa por alguns segundos, o barulho dos motores preenchendo o espaço entre uma palavra e outra. Elian desviou o olhar para o reflexo dela no vidro, postura perfeita, mãos cruzadas atrás das costas, expressão neutra, mas os olhos. Os olhos eram diferentes. Havia neles algo cansado, como se ela estivesse presa em um papel que não escolheu, mas sabia desempenhar com perfeição. Onde estamos indo? Perguntou, por fim. Para o alto. Não era essa a pergunta. Eu sei. Ela voltou-se para ele, finalmente encarando-o de frente. Grimbo's Cutlass. O nome caiu como pedra em água calma. Elian respirou fundo. Esse não é o território do ministério? Perguntou ele, hesitante. Sim. Lá não existem julgamentos. Existem. Só não costumam ter retorno. O silêncio voltou, mais pesado desta vez. Ele percebeu que as mãos estavam tremendo e enfiou-as nos bolsos, tentando disfarçar. Astraea se aproximou um passo, talvez 2. O perfume de fumaça e metal que a cercava era quase familiar, algo entre pólvora e chuva. Ela não parecia ameaçadora, e talvez por isso fosse ainda mais perigosa. Você acredita em culpa, Elian? Perguntou, a voz baixa. Ele piscou, confuso. No sentido moral ou imperial? Escolha o que dói mais. Então moral. Ela assentiu. Achei que diria isso. E você? Eu acredito em responsabilidade. A culpa paralisa, a responsabilidade move. O olhar dela se fixou no dele. E o Império adora os que param no meio do caminho.
São fáceis de controlar. Elian deu um meio sorriso, cansado. Então você é uma filósofa agora? Não. O sorriso dela apareceu por um segundo. Só uma militar que aprendeu a pensar antes de atirar. E ainda assim atira. Sempre. Ela caminhou até a mesa central e acendeu um holograma de mana, projetando um mapa tridimensional de Onad. Linhas de energia cruzavam o ar, formando círculos e runas flutuantes. No centro, Babylon piscava como uma cicatriz viva. Ela tocou o ponto com um dedo enluvado. Tudo começa aqui. E termina onde? Onde o Império mandar. Elian estreitou os olhos. Você fala como se não fizesse parte dele. Eu sirvo ao Império. Não pertenço a ele. Há uma diferença. Isso parece perigoso. Tudo que é honesto é perigoso. A frase ficou pairando entre eles, como uma fagulha que não sabe se quer queimar ou iluminar. Elian aproximou-se do mapa, os dedos quase tocando o campo de energia. Babylon não é o problema. O problema é quem quer destruí-la por dentro. E quem seria? O Conselho. Vós. Os Black. Escolha um. Todos. Talvez. Isso te torna perigoso, Elian. O tom dela era neutro, mas havia algo por trás, admiração, talvez. Gente que enxerga além das ordens sempre assusta quem vive de cumpri-las. Ele riu, sem alegria. Então você devia estar apavorada comigo. Estou curiosa. O medo vem depois, quando percebo que não sei qual peça você quer ser no tabuleiro. Ela desligou o mapa com um gesto, e o brilho azul se desfez no ar. O quarto voltou à penumbra dourada das lamparinas. Astraeia se moveu até o bar lateral, servindo algo translúcido em 2 copos de cristal. Licor de Bahamut. Não mata. Estendeu um a ele. Bem, não mais. Elian aceitou, o olhar fixo nela. Você sempre serve bebida aos seus prisioneiros. Só aos que não se comportam como prisioneiros. E o que eu pareço para você? Um problema esperando para acontecer. Ela deu um gole, sem tirar os olhos dele. E problemas assim me mantêm viva. Ele bebeu também. O gosto era estranho, frio e quente ao mesmo tempo, como se o líquido mudasse de temperatura ao tocar a língua. A bebida queimou menos do que o silêncio que se seguiu. Astraeia apoiou o copo na mesa e cruzou os braços. Me fale sobre Celestine. O nome caiu como um estilhaço. Elian travou. Por quê? Porque todo incêndio começa com uma faísca, e dizem que ela foi a sua. Dizem. Ele riu, mas o som soou vazio. E o que você acha? Eu acho que 2 jovens talentosos demais e quebrados demais se encontraram no pior momento possível. E o Império acha o quê? Que você a matou. E você? Eu acho que ninguém mata sozinho. Sempre há um dedo que puxa o gatilho e outro que manda puxar. Ele ficou em silêncio. O som dos motores parecia mais distante agora. Astraeia deu um passo à frente, o olhar firme, quase gentil. Você quer saber por que te trouxeram para mim? Imagino que não seja para me oferecer emprego. Não. Ela se aproximou até ficar a menos de um braço de distância. Te trouxeram porque eu sei lidar com peças raras. E você é uma. Peças quebram. Peças se transformam. O olhar dela se suavizou. O tabuleiro muda. Sempre muda. O dirigível estremeceu levemente, uma turbulência cortando o ar. O copo de Elian vibrou na mesa. Ele respirou fundo, sem se afastar. E o que acontece quando o jogador decide não jogar? O tabuleiro joga por ele. Ela deu um meio sorriso. E, acredite, o tabuleiro do Império é paciente. Espera o momento certo para te mover, mesmo que seja contra a tua vontade. E você? Eu apenas empurro as peças certas para não morrer junto. Por um instante, a fachada fria dela cedeu. Havia algo de verdadeiro naquele cansaço contido, na maneira como desviou o olhar, como se admitisse uma fraqueza sem precisar de palavras. Elian percebeu, e isso a irritou. Está tentando me ler, garoto? Não preciso tentar. Então pare. Por quê? Porque não vai gostar do que vai ver. Ele sustentou o olhar. Já vi coisas piores. Duvido. O tom dela endureceu, mas havia uma sombra de sorriso nos lábios. Você ainda é jovem demais para entender o que o Império faz com quem tenta ser herói. E você? Tentou? Ela hesitou um segundo. Eu aprendi que heróis são apenas ferramentas que o tempo quebra mais rápido. O motor mudou de tom, um som mais grave, mais denso.
O navio começava a descer lentamente. Astraea se afastou, indo até a janela. Lá fora, uma estrutura imensa emergia das nuvens, uma torre branca, infinita, cercada por dirigíveis menores. Runas flutuavam ao redor como anéis de fogo suspenso. Grimbols Cutlass. A voz dela era baixa, quase reverente. A cidade onde até o ar pede permissão para existir. Elian se aproximou da janela. É o lugar que eu vou ser julgado? Não. Ela o encarou, e por um instante, havia algo de humano naquele olhar. Lá você será medido. Medido? Vão testar o quanto de você ainda é humano, e o quanto pertence ao fogo que te criou. E você? Eu? Um sorriso rápido, sem alegria. Eu apenas observo se o fogo consome ou ilumina. O navio balançou quando atravessou a camada final de nuvens. A torre agora ocupava todo o horizonte. Era tão alta que parecia rasgar o céu. Elian sentiu o estômago revirar. Não era medo. Era a certeza de que dali em diante, nada seria o mesmo. Astraea observava, impassível, mas os dedos dela, por um breve instante, tremeram sobre o vidro. Ele notou. Ela percebeu que ele notou. Não diga nada. Não ia dizer. Ótimo. Mas o tom dela já não era o mesmo. O dirigível começou a desacelerar. Soldados se moviam lá fora, preparando a ancoragem. A luz dourada das runas se refletia no rosto de Elian, distorcendo seus traços. Astraea virou-se para ele. Quando cruzar aquela porta, não fale se não perguntarem. Alguma chance de não me matarem? Sempre há. Ela ajeitou o boné. Só nunca é a que você espera. Elian deu um passo em direção à saída, mas parou. Comandante. Ela ergueu o olhar, surpresa pela formalidade. Por que realmente me trouxe até aqui? Astraea respirou fundo, os olhos voltando ao dele. Porque algumas peças merecem ver o tabuleiro antes de serem sacrificadas. E você é a jogadora? Não. Um leve sorriso. Eu sou só a mão que move quando o rei está cansado. O rugido do motor cobriu o resto. A porta se abriu, e a luz de Grimbols Cutlass invadiu o corredor como uma lâmina. Elian respirou fundo e deu o primeiro passo. Atrás dele, Astraea observava em silêncio, olhos de aço, postura imaculada, o tipo de calma que só quem aprendeu a comandar o caos pode ter. Mas havia algo diferente agora. Uma hesitação breve, um pensamento que ela não deveria ter tido. Quando a luz o engoliu, ela sussurrou baixo, quase para si mesma. Vamos ver o que faz quando o tabuleiro virar. E o alcatraz continuou seu curso, flutuando sobre o mundo como um deus que ainda não decidiu se é justo ou cruel. O ar de Grimbols Cutlass era denso demais para ser respirado. A cada passo, Elian ouvia o som seco das botas ecoando na pedra fria, um ritmo que parecia mais o de um coração preso dentro de uma máquina. A cidade não tinha cheiro, nem vento, nem cor que não fosse branca demais ou metálica demais. Tudo era preciso, ordenado, sem espaço para o acaso. Até o silêncio parecia ensaiado. Astraea caminhava à frente, o uniforme carmesim cortando o nevoeiro como uma cicatriz. A capa balançava com o movimento exato dos passos, e o reflexo da luz se moldava ao contorno dela como se até o sol tivesse medo de errar. Elian notou que as pessoas, se é que ainda se podia chamá-las assim, abriam caminho sem precisar de ordem. Nenhum olhar curioso, só reverência. O tipo de respeito que nasce do medo. Atrás deles, 2 ferro-carne acompanhavam em silêncio. Meio humanos, meio máquinas, os rostos lisos como máscaras e os olhos acesos em um brilho pálido. O som que faziam lembrava engrenagens tentando lembrar como era respirar. Elian se perguntou se um dia tiveram nomes. Está quieto demais, disse Astraea, sem virar o rosto. A voz dela soou calma, mas havia um tom curioso ali, como quem testa a temperatura da água antes de mergulhar. É difícil competir com essa paisagem. Ele olhou para as torres que atravessavam as nuvens. Dá para sentir o Império respirando. Ela deu um leve sorriso. O Império não respira, Torne. Ele observa. Cruzaram uma praça de pedras brancas. No centro, uma fonte translúcida jorrava água em forma de espiral, subindo e descendo sozinha. Pessoas de mantos dourados oravam em silêncio, com os olhos fechados, enquanto símbolos vivos se moviam pela pele deles como tatuagens em movimento. O ar tinha cheiro de incenso e abacaxi. Você nunca veio a Onad, não é? Perguntou ela. Nunca. Elian tentou não parecer impressionado, mas era inútil.
O máximo que vi de algo assim foi a forja. Astraea riu de leve, um som breve, quase humano. Grimbal's Cutlass é o retrato do que o Conselho acredita ser ordem. Tudo que foge disso é erro. E erros são corrigidos. E o que fazem com quem insiste em continuar errando? Mandam para mim. Elian lançou um olhar enviesado. Então o Império te usa como uma borracha. Eu prefiro pensar que sou o lembrete de que perfeição demais enfraquece o aço. Ela ajustou as luvas com calma. O problema é que ninguém gosta de ser lembrado disso. A ponte à frente parecia feita de cristal líquido. Sob os pés, corria um rio azul que pulsava como um coração. Símbolos se formavam e se desfaziam sob a água, respirando. Elian se inclinou um pouco para ver melhor. Isso, está vivo? Tudo aqui está. Só que aprendeu a fingir que não. O som distante dos motores da cidade ecoava como um canto grave. As torres se erguiam em espiral, conectadas por arcos de luz que mudavam de cor conforme o fluxo de mana. Elian não sabia o que era mais estranho, a beleza ou a ausência de alma. Quando chegaram à entrada da torre central, 2 guardas morgas estavam imóveis à frente. Criaturas de pedra viva, com asas negras dobradas e olhos de quartzo que refletiam o mundo em fragmentos. Ao verem Astraea, as asas se moveram lentamente, abrindo caminho sem um som. Elian sentiu um arrepio subir pela nuca. Eles estão nos olhando? Eles olham tudo. Só não têm permissão para enxergar. Entraram. O saguão era alto demais para caber nos olhos. Vitrais projetavam luzes em movimento, e as paredes contavam histórias: o nascimento da chama, a queda dos deuses, o pacto que fundou o império. As imagens se moviam levemente, como se respirassem junto com o lugar. Astraea parou diante de uma escultura partida ao meio, um guerreiro em chamas segurando um coração de luz. Reconhece? Perguntou. Elian estudou a estátua. Um dos fundadores. Líder dos 7 heróis e o primeiro a questionar a coroa. Ela olhou por um instante, quase com respeito. E o primeiro a desaparecer. O caminho à frente se estreitava, as paredes pulsando mana. O ar era mais frio, mais pesado. A cada passo, Elian sentia a torre examiná-lo, não o corpo, mas a mente. A sensação era invasiva, como se algo estivesse lendo o que ele não dizia. Eles vão tentar te quebrar antes de te ouvir. A voz dela soou mais baixa agora, quase um aviso. Não reaja. Isso parece um julgamento ou um experimento. Aqui, as duas coisas são a mesma coisa. Chegaram a uma plataforma circular. Astraea fez um gesto breve, e runas douradas se acenderam sob os pés deles. A base começou a subir em silêncio, atravessando camadas de vidro e energia. Elian olhou para fora, a cidade diminuía, e as nuvens se abriam abaixo como mares imóveis. Você acredita nisso tudo? Perguntou ele, o olhar fixo no horizonte. Acreditar é um luxo que o Império não paga. Eu apenas cumpro a função que me cabe. E qual é? Manter o fogo aceso sem deixar queimar o castelo. Elian arqueou uma sobrancelha. E quando o castelo é o que está pegando fogo? Astraea o olhou, finalmente. Então a gente decide o que vale mais, o castelo ou o fogo. A plataforma parou. O ar ali em cima era cortante, carregado de mana pura. O corredor à frente se estendia em mármore branco, com inscrições que brilhavam como respiração. Soldados e magos se moviam em silêncio, todos parando para inclinar a cabeça quando Astraea passava. Nenhum olhou para Elian. Era como se ele não existisse. Gosto do jeito que te ignoram. Ele tentou quebrar o peso do silêncio. Dá para fingir que não sou o prisioneiro da vez. Fingir é o que mantém este lugar funcionando. Atravessaram um salão circular onde uma coluna de luz subia até o teto. O som que saía dela era quase uma melodia, grave, constante, sem origem. Astraea se deteve por um instante, os olhos perdidos na luz. O conselho está logo à frente. A voz dela perdeu a rigidez. 12 vozes. Uma só vontade. Não tente entender o que dizem. Eles não perguntam. Definem. Parece divertido. Ela sorriu de canto. Ninguém nunca sai de lá achando que foi. O corredor final era estreito e frio. As paredes pulsavam em tons de ouro e prata, e o ar vibrava com um zumbido profundo, como se o próprio prédio respirasse. Elian sentia o peito apertar. O chão parecia pulsar em sincronia com o coração dele. E então ele viu a porta. Imensa, feita de ouro branco,
coberta por inscrições que se moviam lentamente, como se estivessem vivas. A superfície refletia o rosto dele, dezenas de versões, cada uma com uma expressão diferente. No alto, o símbolo do ministério girava como um sol preso. Astraea parou ao lado. Por um instante, não parecia a comandante imperial, mas uma mulher cansada de assistir o mesmo ritual se repetir. A partir daqui, não sou mais eu que te acompanho. Elian olhou à porta, depois a ela. Então é aqui que acaba sua curiosidade? Curiosidade não acaba. Ela cruzou os braços. Só muda de forma. E a sua mudou para quê? Demorou alguns segundos para responder. Para ver se o fogo dentro de você ainda é chama, ou se já virou cinza. Ele respirou fundo, o olhar preso no reflexo. E se for as duas coisas? Então o Império não vai saber o que fazer com você. Ela ajeitou o cap. E talvez seja isso que mais o assuste. O silêncio entre eles durou o tempo de um coração batendo errado. A luz ao redor oscilou, como se o ar também esperasse a resposta. Elian quebrou primeiro. Você poderia impedir isso. Poder, eu posso. O olhar dela era de aço. Mas o que acha que aconteceria comigo depois? Você já parece alguém que deixou de se importar com o que acontece depois. Astraea riu, sem humor. Engano seu. Eu só aprendi que coragem sem estratégia é suicídio com outro nome. E o que é isso, então? Ele deu meio passo à frente. Estratégia. Obediência. Sobrevivência. Ela manteve o tom calmo, mas os olhos traíam algo que não pertencia àquela voz. O Império adora mártires. Eu prefiro continuar útil. Útil para quem? Ela hesitou, o que já era a resposta o bastante. Depois, desviou o olhar. Você fala demais para um homem prestes a ser julgado. E você sente demais para alguém que diz não se importar. Por um segundo, algo na expressão dela cedeu. Não o suficiente para revelar, mas o bastante para Elian perceber que tinha acertado. Astraea se recompôs, endireitando o corpo, o rosto neutro outra vez. Aprenda algo, Torne. A voz dela agora era firme. No Império, sentir é uma fraqueza. E fraquezas são só portas esperando para serem abertas. Ele deu um sorriso cansado. Então por que a sua ainda está trancada? O olhar dela se endureceu, mas não veio raiva, veio respeito. Um tipo silencioso, perigoso. Vai descobrir um dia, se sair vivo daqui. Elian respirou fundo, com o peso do ar quase sólido. A porta emanava calor, e as runas começavam a brilhar mais forte, reagindo à presença dele. Se eu sair vivo daqui, murmurou. Você me deve uma resposta. Se sair vivo daqui, o mundo vai te dever mais do que isso. A luz da torre piscou. Um som grave preencheu o corredor, como um coração mecânico despertando. O ouro da porta começou a se mover, abrindo-se lentamente. O ar tremeu, e uma pressão invisível os envolveu. Elian manteve os olhos na abertura crescente. Do outro lado, um clarão branco, frio, absoluto, sem forma. O tipo de luz que não ilumina, apenas apaga o que veio antes. Astraea se afastou um passo. Vá, Torne. O tabuleiro está esperando. Ele olhou para ela uma última vez. Havia algo nos olhos dela, não piedade, não medo, mas o reconhecimento silencioso de quem sabe que as peças já estão se movendo por conta própria. O som da porta se expandindo engoliu as palavras que ele poderia ter dito. O vento mudou de direção, o chão vibrou. Elian deu o primeiro passo. A luz o cobriu por inteiro, apagando a sombra dele do chão. Por um instante, Grimbo's Cutlass pareceu prender a respiração. E quando a porta se fechou atrás, o eco que ficou soou como o som de algo começando, não um fim. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de Herança de Sombras. Se essa jornada mexeu com a sua imaginação, deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te prendeu e compartilhe com quem também ama boas histórias. Isso mantém a magia viva e nos ajuda a trazer cada vez mais aventuras para você. Um grande abraço, e até o próximo capítulo.